Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula da tabela da Copa do Mundo 2022 no Excel. Nessa aula vamos configurar as quartas de final. Continuando as configurações da nossa tabela, na última aula fizemos as oitavas de final, vamos agora avançar para as quartas de final. Eu vou aqui nessa planilha exibir as linhas de grade, porque a gente vai fazer referência a essas células aqui, e aí depois que fizer a fórmula eu oculto novamente. E aí, como que é a configuração a partir de agora? Quando a gente fez as fórmulas aqui para as oitavas, identificamos os classificados da primeira fase, primeiro e segundo, para fazer o confronto. Agora, a gente precisa criar fórmulas para identificar aqui no resultado se o time mandante ganhou, se o time visitante ganhou, se deu empate, e aí tem os pênaltis. Então, a nossa fórmula tem que fazer esses testes. E aí, como que é a inserção dos resultados aqui? Nós temos aqui a seleção que vai aparecer, aqui vai aparecer a bandeira, aqui é a área para os pênaltis. Aqui o placar do mandante, placar do visitante, pênalti, bandeira e a seleção visitante. Então, por exemplo, se fazer uma simulação, a seleção visitante ganhou de 1 a 0. Beleza, se classificou. Ficou 1 a 1. E aí tem prorrogação. E aí eu deixei o espaço aqui, ó, no mesmo local do resultado para prorrogação. Para não ter que colocar mais uma coluna aqui, porque a prorrogação é a extensão do jogo, então vai valer um resultado aqui. Então, se ficou 1 a 1 tempo normal, aí na prorrogação essa seleção aqui ganhou 2 a 1, beleza. Vai ficar aqui somando os resultados, 1 a 1 do tempo normal com 1 a 0 da prorrogação. Se ficou 1 a 1 de novo na prorrogação, soma aqui 2 a 2, vai para os pênaltis. Se você quiser deixar isso separado, eu não acho que tem necessidade, porque só vai acrescentar mais fórmulas, mas para a gente o importante é um único resultado aqui. Você pode criar mais uma coluna do lado aqui e digitar do lado, mas aí levar em consideração isso aí nas fórmulas. Eu não vou fazer assim, vou deixar só uma área aqui para os resultados. E aí, dando empate, tem os pênaltis. Nos pênaltis tem uma formataçãozinha diferente aqui. Vou digitar um valor aqui, por exemplo, 5 a 4, esse time visitante ganhou, de exemplo. Ele fica aqui com um tamanho de fonte menor, cinza e com uma formatação. Aqui, ó, esse é tamanho de fonte 11, que é o normal. Esse aqui é 10. Coloquei um cinza aqui para ficar mais clarinho e uma formatação personalizada aqui, ó, que coloca o valor entre parênteses. Só isso aí que está diferente, que aí só para diferenciar aqui do placar do jogo. Então, esse vai ser a forma de inserir os resultados. E aí, na fórmula das quartas de final, o que a gente precisa saber? Primeiro, se tiver empate aqui, um exemplo que esteja aqui 4 a 4, tem que ficar vazio lá, não pode aparecer nada. Se mesmo não tendo pênalti, aqui beleza também, vazio, não aparece nada. Então a gente precisa fazer aqui uma soma, a soma desses dois valores com a soma desses dois, para comparar quem é maior que quem. Se a soma desse aqui for maior que esse aqui passa. Se não, passa esse aqui. Se a soma desses dois for igual à soma desses dois, continua vazio até alguém ser maior aqui, né? Seja no placar ou nos pênaltis. E primeiro fazer aquele teste para verificar se está vazio, que é a mesma coisa que fizemos aqui em jogos, ó. Aqui em jogos a gente tem, para saber o placar, existe uma função C com ou para saber se gols do mandante ou gols do visitante for vazio, continua vazio. Vamos fazer a mesma coisa lá, só adicionar mais um critério aqui no ou, mas é o mesmo conceito. Então vamos começar aqui a fórmula lá em cálculos, aqui, ó, célula BF4, igual C, abre e fecha parênteses, entra na função C. E aqui eu tenho mais de uma condição para testar. Então entra a função OU. Abre e fecha parênteses, clica no OU. Qual é a minha primeira condição? Eu quero saber se aqui nas oitavas, ó, esse placar aqui é igual a vazio. E depois eu quero saber também ou esse daqui igual a vazio. Aqui eu deixei de teste ali, depois eu apago. Só que ainda tem mais um, que é o quê? Quando tiver placar, mas for igual, não pode aparecer o resultado ainda, porque está empate. Então a gente vai testar a soma desses dois, dos pênaltis com o placar, para saber se é igual a esse daqui. No lógico 3 vem a soma, aí abro e fecho parênteses, entro na soma aqui. Se a soma desses dois valores, aí volto aqui no OU, for
igual mais uma soma, abre e fecha parênteses, entra na soma, for igual à soma desses dois, então significa que está empate, tanto no jogo ali, prorrogação, pênalti, então não pode aparecer nenhuma informação lá, nenhuma seleção passou ainda, tem que ficar vazio. Tudo isso aqui faz parte do ou. Aí eu volto no C e digo, se isso for verdadeiro, vazio, duas aspas. E se não for? Se não for, a gente precisa testar para saber quem é maior do que quem, seja no jogo ou somando os pênaltis. Então entra mais uma função C. A gente vai fazer essa daí, depois é copiar e colar e trocar número da linha. Vai ficar bem mais simples. Ó, C, e aí vou fazer novamente. Se a soma, abre e fecha parênteses, desses dois aqui, aí volto nesse C aqui, ó. Lembra sempre de alternar as funções, clicando. Nós estamos nesse C aqui testando a soma. Se a soma desse daqui for maior que a soma, aí abre e fecha parênteses de novo, está na soma. For maior que a soma desses dois aqui, significa que quem passou foi essa seleção aqui. Então volta no C e a gente coloca essa seleção aqui. Se não, passou a outra. Clica aqui, oitava de final, aqui. Então, a gente tem primeiro testando se está vazio ou se é igual os resultados. Se não for, a gente testa para saber quem é maior do que quem. Ok? Vai ficar vazio porque ainda não tem a seleção lá. Aí, se você observar, essa fórmula aqui vai ser a mesma. Depois, ó, a gente está na linha 7. Depois a linha 12. Depois a linha 17. E depois a linha 22. É a mesma fórmula. Então, a gente vai fazer assim, ó. Só ter cuidado aqui de pular uma linha, porque aqui vai ter que ser as fórmulas desse lado aqui. Então, ó, eu vou selecionar isso aqui, Ctrl C, ESC, pulo uma linha, porque aqui é as informações desse lado, e venho para cá, Ctrl V. Vou dar um Enter. O que é diferente aqui? Só a linha, a fórmula é a mesma. Então, se antes era a linha 7, agora é a linha 12. Então, a gente vem aqui, localizar e selecionar, substituir. Eu vou substituir 7 por 12. Detalhe, quando eu clicar em substituir, ele vai substituir isso aqui e vai procurar o próximo número 7 para substituir. Mas aí não clica de novo, é só fechar. Porque aí senão ele vai querendo substituir outras informações. Ó, substituir. Ó, ele já fez, ele passa para cá para o próximo 7. Não, isso aqui a gente não quer mexer, só fecha. E aí vê aqui que ele mudou de 7 para 12. Mesma coisa, pula uma linha, vem para cá, Ctrl V, Enter. Agora o próximo é a linha 17. Localizar, substituir, substitui 7 por 17. Substituir, fecha. Substituiu aqui por 17. E o próximo é 22. Então, 17, pula uma linha, vem para cá o 22. Ctrl V, Enter. Localizar e selecionar, substituir 7 por 22. Substituir. Fecha. Está aí. Agora a gente vai fazer essa mesma fórmula, só que para o outro lado. Aí eu vou fazer de novo a primeira aqui e a gente faz o mesmo esquema. Copia, cola e troca as linhas. Então aqui a gente começa com o C, igual C, abre e fecha parênteses, entra no inserir função. Aqui vai entrar o OU, abre e fecha parênteses, entra no OU. E agora a gente vai fazer com as informações da coluna da direita, que é daqui, ó. Lá da primeira linha, do primeiro confronto aqui, que é a linha 7. Aí eu quero saber se esse valor é igual a vazio. Eu quero saber se esse valor é igual a vazio. E se a soma, abre e fecha parênteses, se a soma desses dois valores, aí volta no OU, se é igual a soma, abre e fecha parênteses, clica na soma, clica aqui no primeiro argumento, se a soma é igual à soma desses dois aqui. Se for,
volta no C, isso vai ficar vazio. Que aí ou não tem resultado ou está empatado. Se não, C, abre e fecha parênteses, entra no C. E aí, de novo, se a soma desses dois, volta no C, é maior do que a soma, abre e fecha parênteses, clica na soma, clica no número 1, é maior do que a soma desses dois aqui. Se for verdadeiro, volta no C, então, no valor verdadeiro, quem avançou foi essa seleção aqui. Se não, quem avançou foi essa. Ok. Tudo em relação à linha 7. Só mudou as colunas, que aqui a gente tem dessa parte e aqui dessa. E aí as colunas são diferentes aqui. Agora a gente faz aquele mesmo esquema usando essas colunas, ó, que aí é daquela parte da direita. Ó. Ctrl C, ESC. Aqui a gente pula uma linha que foi da anterior, vem para cá. Ctrl V, Enter. O que eu quero mudar aqui? Eu quero passar de 7 para 12. Localizar, selecionar, substituir, 7 passa para 12. Substituir, só, e fecha. Agora a gente tem aqui, ó, vou pegar de cima, ó, linha 7 e linha 7, que são duas colunas diferentes, linha 12 e linha 12. Aí tem linha 17, agora linha 17 dessa coluna que a gente acabou de calcular. E vai substituir o 7 por 17. Substituir. Fecha. E vai faltar o 22, que é o último. Né? 17, esse é o 22, falta o 22 aqui. Ctrl V, Enter. Localizar e selecionar, substituir. 7 por 22. Substituir. Fecha. Então, estão aqui as fórmulas. Ó. Linha 7, linha 7, linha 12, linha 12, linha 17, linha 17, 22 e 22. Agora a gente faz referência a essas células aqui, lá nas quartas. Ó. Então, aqui, vou colocar igual, clico em cálculos e pego essa primeira célula, que é o BF4. Enter, e depois vem uma sequência. Pode copiar aqui, Ctrl C, ESC. Aqui vai ser o 5. Depois o 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Que aí são essas células aqui, ó, BF4 até BF11. E as informações aqui, igual fizemos nas oitavas, estão lá em jogos. Aqui, ó. Primeiro jogo aqui das quartas está aqui na linha 62, que é essa informação aqui, ó. Y62. Igual, clico aqui em jogos, Y62. E aí vai ser uma sequência. Ctrl C, Ctrl V, aqui é 63, aqui 64, aqui 65. Então essa é a configuração das quartas. Antes de finalizar, um detalhezinho aqui, ó. Você viu que aqui eu fiz referência direto a jogos, diferente do que eu fiz aqui nas oitavas, que eu criei uma condição. Na verdade, não precisa dessa condição aqui, porque ela já foi feita aqui, ó. A gente tem uma condição de que se a data for vazia, fica vazio. Então, se eu não tiver a data aqui, ele vai ficar vazio. Consequentemente, aqui fica vazio também. Então, se você quiser deixar assim, não atrapalha. Mas aqui só precisa da referência direta, ó. Não precisa testar, porque o teste já foi feito antes. Você pode alterar aí se quiser e deixar só assim. Então, eu vou tirar linhas de grade, vou apagar isso aqui que foi de exemplo. E aí chegamos ao final da aula com as configurações das quartas de final. Salva para a gente continuar. Um grande abraço e até a próxima aula.